live é os aspectos neuropsicológicos dos transtornos de ansiedade na infância. E para isso a gente convidou uma neuropsicóloga, que além de ser uma pessoa que eu tenho um prazer enorme de conhecer, ainda é uma amiga. Né? Oi, Cris, boa tarde. Ou quase boa noite já, né? Pois é, Camila, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo jóia. Bom, vamos lá. Faz tempo que eu não te vejo, a gente só se vê agora via online, né? Pois é, né? Não tem Essa, jeito. essa fase agora tá complicada, né? Para poder trocar ideias e continuar fazendo as coisas que a gente sempre fazia, né? Pois é. Mas vai voltar, né? Oi? Bom, mas como tudo tem um lado bom, né? Ao mesmo tempo que Sim, não se vê pessoalmente, tem as lives que podem ajudar a gente a trazer um pouco de informação que a gente também não tinha muito essa forma, né, de trazer que a gente está trazendo agora, né? acho que sem dúvida, né? Toda mudança traz, acho que uma certa apreensão, já que a gente está falando de ansiedade, não é? Toda mudança traz uma certa apreensão, porque a gente, né, principalmente nessa situação que a gente está, era algo que a gente nunca viveu, a gente não tem nenhum conhecimento sobre isso. Então, era algo muito novo, mas eu acredito, sim, que por mais complicada, às vezes, que uma situação seja, a gente sempre pode tirar algum aprendizado disso, né? Trazer algo de bom, né? Dessa situação toda. E eu acho que isso que você falou é verdade. Acho que tem muito mais troca, está tendo muita troca, né, sobre informações nos profissionais, enfim, tem muita gente se dispondo aí a dividir conhecimentos. Então, eu acho isso bastante interessante. Então, eu te agradeço aí o seu convite, vamos... Na verdade não é meu convite, né? Na verdade o nosso convite é do ambulatório, né? Então, Ah, do Protaia, agradeço o Protaia. Sim. daqui do Protaia, que é o programa de transtornos ansiosos na infância e adolescência. A ideia hoje, Cris, era da gente conversar um pouquinho sobre os aspectos neuropsicológicos, né? Eu sou a neuropsicóloga do ambulatório. Eu queria te apresentar primeiro. Então, essa é a Cristiana Roca. Ela é psicóloga do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Além disso, ela é professora dos cursos de psicologia, de avaliação psicológica e reabilitação. Foi minha supervisora de aprimoramento, com quem eu aprendi muito, é mestranda, doutoranda. Fizemos juntos aí alguns trabalhos, capítulos de livros, artigos. Então, eu tenho muita honra aí de fazer parte dessa equipe aí, né? E a ideia hoje, Cris, é assim, no nosso ambulatório, a gente tem hoje muito a ideia de tentar trazer a informação para as pessoas, principalmente quem não tem acesso. Então, muitas vezes a gente recebe pedidos de avaliação, nem sempre só do HC, às vezes de fora também. E às vezes as pessoas não sabem nem o que é uma avaliação neuropsicológica, para que serve, né? Então, eu queria saber um pouquinho de você, né? O que a gente poderia falar um pouco? Para que serve essa avaliação? Por que o médico pede? Por exemplo, seja o médico, escola, qual que é o objetivo da avaliação? Para que a gente faz? Tá bom. Primeiro, só deixa eu dizer que quero retribuir aí a sua fala e dizer que você é uma parceira incrível de trabalho. Uma formiguinha atômica. Bom, vamos lá, Camila. O que seria uma avaliação neuropsicológica? A avaliação neuropsicológica, ela é um exame no qual a gente procura entender o comportamento de uma pessoa, né? O porquê será que aquela pessoa está se comportando daquela forma. Para a gente entender o comportamento de alguém, a gente precisa pensar quais são os aspectos que compõem aquele comportamento, né? Então, a maneira de eu reagir, né, de eu ter reações a situações, ou mesmo nas interações sociais, isso depende de pelo menos 4 aspectos. Então, o primeiro deles seria o nosso aparato cognitivo, né? O que seria isso, cognição?
é a maneira como eu lido com a minha atenção, né? Se eu consigo prestar atenção nas coisas, a gente sabe que a atenção é a porta de entrada, né? Para a gente poder também trabalhar com a informação e até memorizá-la. Então, de que forma eu presto atenção? Se eu consigo memorizar informações, como é que eu lido com a minha linguagem, né? As minhas habilidades verbais, enfim. Além dessa parte então, do aparato cognitivo, o nosso comportamento ele também vai ser modulado pela nossa parte emocional, né? Por como a gente mostra as nossas emoções. Então, quando eu falo de emoção, são tantas emoções quanto os nossos sentimentos, né? Além disso, aí ao lado de como eu mostro as minhas emoções, eu lido com as minhas emoções, a gente também tem o nosso temperamento, né? A maneira, o jeitão de ser de cada um, o humor, né? A parte de humor é algo que também pode modular muito o meu comportamento. E os modelos, né? Então, eu vou aprendendo a me comportar também por modelos que eu vou tendo aí ao longo da minha vida. Então, nessa avaliação neuropsicológica, o que a gente busca é entender justamente como é a cognição, então, dessa pessoa, né? Ela tem dificuldades e quais são as facilidades dela também. Então, ela tem dificuldades atencionais? Ela tem dificuldades aí de memória, né? Ela tem dificuldades de expressão? Além dessa parte cognitiva, então, num exame psicológico e neuropsicológico, a gente também pode examinar a parte emocional. Então, quando eu falo dessa parte emocional, eu estou dizendo como é que essa pessoa lida com as emoções, de que forma ela entende o meio ambiente que ela está, que tipos de interpretações ela vai fazendo em relação às interações que ela estabelece. E aí, com base nesses dados, né, de como é que está esse mapeamento cognitivo e de como essa pessoa está se desenvolvendo aí emocionalmente, a gente pode pensar em intervenções, né? Que tipo de trabalho que pode ajudar nas dificuldades que ela tem, para que ela possa ter uma melhor qualidade de vida, né? Possa ter um melhor desempenho na vida prática, ter um melhor funcionamento, né? E assim, vamos supor que veio uma mãe e trouxe para a gente aí um pedido. Como que é feita essa avaliação, normalmente? Não, vamos pegar o como era feito, né? Porque o como está sendo feito agora é um pouco mais delicado, porque agora, com a questão aí do Covid, a gente, infelizmente, tem inúmeras restrições e algumas dificuldades em relação às aplicações do testes e tudo mais. Mas, de um modo geral, para quem nunca viu, falar, tá bom, então a gente vai medir a atenção, vai medir a memória. Normalmente, como que você faz isso? Tá. Então como o processo de avaliação, Camila, ele vai começar com uma entrevista, né? Então, se a gente vai avaliar uma criança, a entrevista é feita com os pais, né? E se é adulto, a entrevista é feita com o próprio adulto, e dependendo das questões, da queixa que esse adulto tem, às vezes também a gente chama um outro informante também adulto. Então, essa entrevista serve para que a gente possa aí caracterizar ter dados de desenvolvimento, né, de escolaridade, enfim, como ele vem se comportando aí ao longo da vida dele, que dificuldades ele vem apresentando. Então, depois dessa entrevista, a gente começa a ver, então, ou a criança ou o adulto que vai ser avaliado. E para acessar esses componentes que eu te falei, né? Então, para ver atenção, para ver memória, ou para entender um pouquinho como é que ele lida com o lado emocional dele, a gente pode fazer uso de testes, né? Então, a gente tem uma série de testes psicológicos, neuropsicológicos, ou a gente pode fazer uso de tarefas, né? Que aí tem uma característica diferente dos testes. E a gente também pode fazer uso de escalas para poder avaliar comportamento, né? Então, enfim, esses três instrumentos nos ajudam bastante a traçar aí como essa pessoa está se comportando na vida, né? Então, o que faz com que ela esteja apresentando aquelas determinadas dificuldades, ou por que ela está tendo tantos problemas de relacionamento pessoal, enfim. Isso fica claro? Aí depois que a gente usa todos esses instrumentos, aí vem a entrevista, então, de devolutiva, que é o final dessa avaliação, né? Então, nessa entrevista de devolutiva é onde a gente vai comunicar os resultados. Então, vai dizer o que foi que a gente observou, né? Vai contar um pouquinho de tudo aquilo que ela foi fazendo ali naquele momento.
Se é uma criança, a gente precisa fazer essa entrevista de devolutiva com os pais, mas a gente também precisa contar para ela, finalizar esse processo com ela, é importante isso, tanto com criança quanto com adolescente, só que aí a devolutiva é um pouco diferente, né? Por isso que às vezes a gente chama os pais em separado, e depois uma devolutiva com os pais e com a criança para finalizar o processo. Então, com os pais, a gente precisa, de fato, ir contando tudo que a gente foi observando, né, no funcionamento daquela criança ou daquele adolescente. E na devolutiva com a criança ou com o adolescente, aí a gente procura mais ter um discurso mais positivo, né, de explicar para ele o que ele vai agora, a partir de agora, que ele pode fazer, né? Então, e aí depois, junto praticamente nessa entrevista de devolutiva, a gente pode entregar um laudo, né? Porque a gente conta todos os resultados, fala muito sobre isso, e aí os pais também podem levar um laudo. Então, nesse laudo tem todo o histórico dessa criança, que foram aqueles dados que a gente coletou no momento da entrevista, tem os instrumentos que a gente utilizou para coletar os dados com a criança. Então, se fez uso dos testes, que testes que foram esses, se você fez uso de escalas, que escalas foram essas, né? E você tem uma parte de descrição de resultados, que é como é que essa criança ou este adulto, enfim, se saiu na avaliação, né? Então, você tem ali tanto, você pode falar tanto de resultados que você compara essa pessoa com outras da mesma faixa etária para ver como ela está em termos de desenvolvimento de um determinado aspecto, mas também é muito importante que a gente faça ali observações sobre o comportamento dela mesmo fazendo as tarefas. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Como ela foi reagindo, como que ela foi realizando determinadas atividades. E aí eu vou até fazer um convite para você falar um pouquinho. Você fez um trabalho grande com crianças aí com transtorno de ansiedade, onde a gente conversou muito até sobre isso tudo, né? De como eles faziam e o que a gente observava ali naquele momento. Você avaliou várias crianças com transtorno de ansiedade e você viu justamente quais eram essas dificuldades, né? Uhum. Até foi a ideia do meu mestrado, né? Muito Uhum. sugestão, inclusive, porque eu sou uma pessoa pouco ansiosa, a gente já une as coisas. E assim, Sim. até o que você estava dizendo, o comportamento da criança durante a avaliação, além do resultado, fala muito sobre ele. Então, durante Isso. a avaliação, tem muita criança que se incomoda com o tempo que a gente vai marcando. Então, algumas atividades que requerem que a gente marque o tempo da atividade. Então, quanto tempo ela Uhum. leva para fazer um percurso, quanto tempo ela leva para completar uma atividade em específico. E tem crianças que se incomodam, ficam com medo do desempenho. Ah, eu tô errando. Ah, será que a minha mãe tá fora? Ah, eu posso ver se a minha mãe já saiu? Será que ela vem me buscar? Será que ela não vai me esquecer? Aliás, até de falar um oi para Marcinha, que ela deu um recadinho aqui, ela é nossa psiquiatra lá do ambulatório. Isso que você está falando, Camila, assim, não querendo só te interromper, que é super importante, porque veja só, né? Você está dizendo assim, que as crianças olhavam para você e falavam, nossa, será que minha mãe ainda está lá fora, né? Será que minha mãe já foi embora? E aí, veja só, né? Alguém que está com tantas preocupações na cabeça, né? Como é que ela consegue recrutar a atenção dela, né? Ter foco na tarefa? Porque acho que é justamente essa questão do ansioso, né? De modo geral, né? O ansioso, ele está vivendo sempre muito no futuro, né? No que vai acontecer, ele está cheio de muitas preocupações. Então, trazê-la, né? Ficar com essa criança, né, olhar como ela está fazendo as coisas naquele momento, essas observações que você acabou de dizer, né? São observações que a gente precisa colocar no nosso relatório, né? Do quanto ela estava ali, sendo convidada a fazer determinadas atividades, tarefas, mas ela não deixava de estar preocupada ou de lembrar de alguma coisa, ou enfim, né? E aí, além disso, existem algumas teorias que vão justificando ou tentando explicar um pouco esse funcionamento, né? E aí tem muita teoria que fala sobre as crianças com ansiedade terem muita dificuldade, justamente do que você falou, de manter um foco na atividade, porque elas ocupam uma parte da memória que a gente chama de memória de trabalho, Uhum. memória que a gente tem que manipular as informações rapidinho na cabeça, enquanto, por exemplo, eu vou fazer uma conta de cabeça. Então eu tenho que guardar Sim. os números na cabeça enquanto eu faço. Ou eu Uhum. guardei meu carro no estacionamento ali, eu tenho que lembrar onde eu deixei. Aquelas memórias bem rapidinhas. Essa é um Uhum. pouco mais longa, mas aquelas memórias bem rapidinhas. E Uhum.
E assim, ela ocupa uma parte desse espaço da memória com uma preocupação, com um medo, Uhum. e aí é óbvio que a atenção dela para ela fazer a atividade vai ser menor de uma criança que não tenha um medo. Lembrando, Cris, que a ansiedade que eu estou me referindo aqui é de uma ansiedade patológica, que a gente está falando de Uhum, um sim. ambulatório de Uhum, ansiedade patológica. Isso não significa uhum. que uma ansiedade sem ser patológica não possa interferir no desempenho. Só Isso, que acho que isso é importante você falar, porque é aquilo que a gente sempre discute bastante, né, quando vai conversar com as pessoas que fizeram uma avaliação, que é a diferença entre potencial e eficiência, né? Muitas vezes eu tenho um potencial muito bom, então se eu conseguir ali controlar o meu comportamento, me autorregular bem no momento ali de fazer a avaliação, eu consigo render melhor, né? Então, numa relação de 1 para 1, eu acabo ficando mais tranquila, eu consigo me concentrar mais do que quando eu estou sozinha e eu tenho que me auto-monitorizar, né? Então, aí eu consigo fazer. E aí a gente vê que você tem um bom potencial. Mas aí, você diz assim, puxa, mas quando eu estou estudando sozinha, quando eu estou na minha vida, eu não consigo fazer as coisas desse jeito que eu fiz aqui, né? Então, é quando a gente tem aquele desbalanço entre potencial e eficiência. Então, muitas vezes, a avaliação, ela pode mostrar o potencial, né? Mas a eficiência dessa pessoa, às vezes, não corresponde àquele potencial todo que ela tem, por conta dessas dificuldades de lidar com qualquer tipo de questão que seja emocional, né, ou do comportamento, né? Então, como aqui a gente está falando dos transtornos, das pessoas que têm um transtorno de ansiedade, né? Então, isso é uma ansiedade que tem um nível mais elevado, né? porque quando tem uma teoria que diz assim, que quando você tem um nível X de ansiedade que não é patológico, esse Uhum. nível pequeno de ansiedade, ele pode até te ajudar a ter um desempenho melhor. Então, Isso. nós duas aqui fazendo uma live hoje. Existe uma certa ansiedade para você fazer Uhum. isso, porque é algo fora da sua rotina. Você está se Uhum. expondo, é uma situação, por mais que você tenha muito conhecimento, é uma situação de exposição. Então, você pode ter um nível acima de ansiedade. Só que essa ansiedade pode te motivar a se preparar melhor, a se arrumar, preparar a iluminação. Então, pode ser uma ansiedade usada para um lado positivo. E aí eles falam Isso. de um U invertido, de que te ajuda a ter um nível de desempenho maior. Agora, quando Uhum. fala em crianças com transtorno de ansiedade, em que elas têm muitos sintomas, esse nível de ansiedade é tão alto e traz um sofrimento, e traz sintomas às vezes físicos, dor de barriga, dor de cabeça e outros sintomas, Isso. Essas somáticas são bem frequentes. é, que durante uma tarefa, essa ansiedade que já está acima pode aumentar, porque é um estímulo novo. E aí, assim, aquela tarefa ela pode ser vista como uma ameaça. Ai, será que eu vou ir bem? E querendo essa Uhum. tensão, ela pode oscilar. E com isso, elas têm uma tendência a ir um pouco mais devagar e Uhum. errar um pouco mais, porque elas acabam tendo um ritmo diferente. Então, a atenção dessas crianças acaba estando um pouco rebaixada, né? Uhum. E assim, até por isso, a ideia de fazer o convite do nosso ambulatório, porque a gente soube que há pouco tempo você e o pessoal da sua equipe, enfim, você também trabalha no HDI, a Cris tem uma experiência muito grande com crianças. Parece que houve um tempo atrás, assim, recentemente, né? O lançamento aí de um manual que fala sobre atenção. Ah, sim. Uhum. E assim, na ansiedade, a gente sabe que essa dificuldade de atenção, ela vai ser consequência do sintoma de ansiedade. E uma vez Uhum. tratada a ansiedade, essa desatenção melhora. Uhum. Mas pode ser que mesmo assim a criança ainda continue ansiosa e precise mesmo assim de uma estimulação para atenção, como tem outros quadros de ansiedade, ou mesmo o toque, ou outros quadros da psiquiatria que podem precisar de uma estimulação de atenção. E aí a Sim. ideia era pedir para você contar um pouquinho sobre o lançamento aí desse manual que eu particularmente fiquei bem curiosa e eu queria saber um pouquinho
dele, se você pudesse contar, que eu acho que é um instrumento que pode estar colaborando para esses casos em especial, para a gente poder estar entrando em uma intervenção para os casos que não respondem e continuam apresentando aí uma dificuldade de atenção. Certo. Então, Camila, na verdade, sim, esse manual de estimulação de atenção, ele está dentro de uma coleção, né, que a gente está lançando junto com a Manoli, que é uma coleção de vários manuais que falam de diversas funções cognitivas. A gente tem tanto a parte de memória, de atenção, de função executiva, como também de cognição social, né, que a gente ainda vai lançar. Já está lá na Manoli, mas como veio toda essa questão do Covid e tal, tem alguns manuais que já estão para serem impressos, né, e outros que já estão vindo para correção. Então, a gente tem também a parte de reconhecimento de emoção, pragmática. Então, quando a gente pensou nesse trabalho, foi justamente, ele nasceu no HDI, né, porque a gente recebe ali crianças que a gente fazia avaliação, e aí essas crianças precisavam ter, durante o período dela lá, algum tipo de estimulação, de intervenção em neuropsicologia. A gente vai chamar de reabilitação, na verdade, todo o trabalho que é feito no HDI, né? Não só o uso desse manual, porque ele na verdade, está dentro de um programa. E quando a gente vai começar a pensar, bom, mas que tipos de funções a gente precisa estimular nos quadros psiquiátricos, a gente sabe. Assim, na literatura tem muito estudo falando, né, sobre como essas pessoas, né, que têm aí um determinado diagnóstico, que dificuldades que elas costumam ter. Então, a atenção, independente se essa criança é mais agitada ou se ela é ansiosa, enfim, a atenção é uma função que, em geral, ela acaba aparecendo de alguma forma comprometida, né? Não precisa ser um déficit, mas às vezes você tem uma dificuldade de modulação. Lá a gente recebe crianças que um critério para que eles entrem no HDI é que eles tenham comportamentos disruptivos. Né? Então, faça ideia que a hora que você está extremamente mobilizada emocionalmente é muito difícil né, conseguir recrutar atenção. E aí a gente pensou na atenção, na memória, no funcionamento executivo. E como lá a gente tem crianças de várias faixas etárias e de vários diagnósticos, como é que a gente ia fazer para trabalhar essa função, né? Então, a gente tinha que pensar em algo que a gente conseguisse fazer em grupo, e que desse algum tipo de resultado, né? Que a gente conseguisse ver que aquilo valeria a pena, até porque os pais também participam, os pais entram nos grupos de reabilitação, né? Os pais entram. Por quê? Porque eles também precisam entender do que a gente está falando, né? Eles precisam entender como é que... então, vamos pegar a atenção como exemplo. Como é que a atenção aparece na vida prática? A gente fala de atenção de uma forma muito geral, mas a gente sabe que quando a gente está falando sobre essa função cognitiva, o que a gente está conversando é sobre processos, né, atencionais. Então, eles precisam entender como que ela aparece na vida prática e que tipos de estratégias podem ajudar, tanto para aquela criança, né, como também para o pai ou para a mãe recrutar a atenção daquela criança. Ou então, até em casa, às vezes também estimular, né? Porque a gente sabe que consultório, se você, sem ser no grupo, numa instituição, se você é um psicólogo que você trabalha num consultório particular, às vezes tem que esse pai ou essa mãe também levem para casa algo para estimular, se eles conseguem entender e participar. Isso! Acho que uma das motivações também foi essa. Muitas vezes os pais pediam para a gente material, para que eles pudessem levar para cá. Eu preciso lembrar disso, de como faz, né? De como. Então, se uma criança está agitada, não vai adiantar eu ficar lá gritando, falando alto com ela, né? Então, como é que eu posso recrutar a atenção dela? Então, todos esses manejos comportamentais a gente ia trabalhando. Mas o que a gente fez aqui no manual, que eu estou até com ele aqui, já que eu falo dele, que esse aqui, ó, de atenção, a gente já conseguiu lançar 3, né? O de atenção, o de memória e o de funções executivas, que é um treino de função executiva e aprendizagem, né? O que a gente faz aqui a gente apresenta essa função, a gente trabalha com uma... Oi? Desculpa. Parênteses rapidinho. É que você falou de função executiva e de memória. Assim, além da atenção, que eu acho que a atenção é algo que é o mais explícito, né? Uma das coisas que a gente mais observou nos estudos. Mas não só a ansiedade, quanto a maior parte dos transtornos, né, da psiquiatria, normalmente a gente percebe que tanto as funções executivas como, acho que a atenção e função executiva de um modo geral, a maioria dos transtornos psiquiátricos acabam tendo algum
comprometimento, né, Cris? E a ansiedade É, acaba sendo algo diferente. Tanto que o artigo que a gente escreveu fala exatamente sobre a dificuldade de planejamento das crianças, né? Que é exatamente sim. a função executiva, que é uma outra coisa que também pode ser treinada, né? Uhum. E alguns artigos de ansiedade também falam muito, principalmente em adultos, de dificuldade de memória em especial. Da ansiedade, que até muita gente fala assim, eu tive um branco, eu não consigo lembrar, vou fazer uma prova, eu esqueci daquela Uhum. informação, né? Tanto Uhum. que eu aqui esqueci de falar isso antes nas funções, né? Como a gente vai fazendo um bate-papo e não tem nada aqui pronto para a gente ir lendo, tem alguns Uhum. detalhezinhos assim, que a gente vai conversando, eu vou lembrando. Mas assim, as outras funções também podem estar prejudicadas. Então é legal você estar comentando dos outros manuais, porque de um modo geral todos eles podem de alguma maneira auxiliar em maior ou menor intensidade no que a gente vai poder trabalhar com essas crianças, né? É isso. Quando a gente fala dos manuais, né, não é que um manual é um programa de reabilitação, né? Na verdade, um manual, ele traz uma função cognitiva e ali a gente trabalha com essa função em 12 sessões. Mas quando a gente fala de reabilitação, né, Camila, assim, reabilitação é algo que pode ser muito individual, né? A gente tem que pensar em metas, né? Como é que você vai trabalhar com aquele paciente de uma forma individualizada, né? Mas, quando eu estou falando lá do HDI, lá a gente tem as metas individuais com cada um deles, mas na hora de realizar um trabalho, a gente precisa fazer esse trabalho grupal, né? Não dá para ter muitos atendimentos muito individuais, com tantas funções assim, trabalhando tantas funções cognitivas em atendimentos muito individualizados. Então, a gente acaba tendo que fazer isso em grupo. E aí, a hora que a gente vai fazer isso em grupo, então, é claro, a gente tem que montar as coisas de uma forma que eu atenda a demanda de uma forma muito geral, muito global, né? Então, como é que a gente estruturou, né? Está estruturando todos esses manuais. Então, todos eles começam explicando um pouco daquela função cognitiva com a qual eles trabalham, né? Então, no de atenção, você tem todos os processos atencionais, desde a atenção da seletividade, né? De selecionar a informação que é importante. Quando eu tenho que lidar com duas informações, quando eu estou alternando ou dividindo a minha atenção, né? Então, tem uma parte que é de psicoeducação, que a gente explica essa função de uma forma bastante lúdica ou de uma forma bastante... Em todos os manuais você tem muita ilustração, né? Muito do visual, a gente usa muito de recurso visual para que eles possam se interessar e também memorizar até com mais facilidade as informações. Na sequência, então, a gente sempre desenvolve atividades, que é isso que a gente tem aqui no finzinho assim de cada manual, tem todo não sei se eu consigo mostrar, tem todo tem as atividades, tem tantos slides que a gente usa como explicação, né, para aquela função, enfim, como também tem a atividade que vai ser realizada. Mas, o Cris, Então, são atividades que estão só no livro, ou a gente consegue, a gente mostra para as crianças nos livros, ou de alguma maneira a gente consegue projetar alguma coisa assim? tá, não. Esses slides que eu mostrei aqui no fim, eles estão no site, né? Você pode baixar, você pode fazer o download desses slides todos. Então, Além de ser sessão, ainda vem em slide. É, você consegue fazer o download e você consegue trabalhar no grupo ou individualmente, projetando no seu laptop, no seu computador. E aí isso é bem motivador, né? Você pode imprimir, você pode usar ele impresso também, aí é uma escolha que você vai fazer. Lá a gente viu que projetando isso, colocando no computador, isso chama muito mais a atenção das crianças, principalmente de crianças que são assim mais trabalhosas, né, em termos de regulação de comportamento. Então, isso interessava para os pais, isso facilita muito deles poderem também, porque se você fizer algo muito auditivo, muita explicação, ou só explica e faz atividade, eles se perdem muito. Então, você pode, todo o material que a gente foi criando, tá para trabalhar lá, e outros manuais que não nasceram necessariamente no HDI, a gente tem um manual muito legal, que eu acho bem bacana, da Priscila Dib, que fala de como você usar jogo de xadrez para trabalhar funções executivas. E aí a Priscila vai falando das funções executivas e fazendo essa relação, né, nas jogadas lá do xadrez. É muito interessante.
e a Priscila até já testou isso em pesquisa, o manual dela. Então, enfim, são propostas. Esse não nasceu no HDI, esse foi feito para adultos, mas está dentro lá da nossa coleção, porque é uma coleção de intervenção em neuropsicologia, né? Isso aí são específicos para os profissionais, não é um manual para um pai, para um professor, não é nessa. Em geral, é melhor que se use com um profissional, né? Porque o que é importante ali não é fazer a tarefa, é a mediação, né? Então, é como é que você vai entender tudo aquilo, de que forma a gente pode orientar nas estratégias, porque, por exemplo, estratégias, a gente conseguiu colocar algumas, né? Dentro de cada um daí dos manuais. Aqui no de atenção tem também algumas estratégias que você pode usar para melhorar a tua atenção. Mas existem outras, né, outras estratégias que podem não estar aqui dentro e que, claro, se alguém vai usar esse manual de atenção, porque vai colocá-lo no seu trabalho de reabilitação, né, dentro de como ele está configurando lá o atendimento ao paciente dele, ele pode incluir, né, outros recursos que a gente não necessariamente está apresentando no manual, né? Ele é um guia, né? É para facilitar o trabalho. Porque foi uma dificuldade que eu senti muito quando eu tive que começar um trabalho de reabilitação lá no Stodia, né? Porque você começa fazendo coisas e se você não formata isso, isso vai se perdendo e parece que toda hora você tem que criar alguma coisa nova. Enfim, ficava muito desgastante. E foi aqui a gente começou a pensar, não, vamos formatar um trabalho onde a gente consiga fazer o quê? Que as pessoas entendam que função cognitiva é aquela, como ela aparece na vida, no seu comportamento, né, na vida prática, de que jeito que, quando você tem uma dificuldade relacionada a essa função, então uma dificuldade de atenção alternada, ou uma dificuldade de sustentar, de se concentrar, como que isso aparece? Então, daí a gente busca também muitos exemplos deles, né? Porque eles vão entendendo isso e vão conseguindo contar. E aí, na hora que passa para a parte de um treino mais cognitivo, né? Que é fazer uma tarefa que mexa, que mobilize, que recrute essa função, aí eles vão vendo de que forma que eles estão fazendo essa tarefa, né? E depois de fazer a tarefa, a gente entra com as estratégias, então, para a vida prática, as tarefas de casa, né? Como é que ele vai fazer, enfim, alguma outra atividade. Então, a gente tem isso, a gente tentou montar dessa forma todos os manuais que vão vindo aí na sequência do de atenção, né? Todos eles oferecem uma parte mais psicoeducativa sobre aquela função cognitiva, aí oferecem tarefas, não é? E além das tarefas, sugere-se ali vários tipos de estratégias que podem te ajudar a melhorar o teu desempenho nessa função cognitiva na vida prática. Porque o que a gente sabe, Camila, assim, é que num programa curto, né, de reabilitação, e quando a gente tem quadros que você tem comprometimentos importantes, não necessariamente eu vou conseguir que... Epa, peraí. Vocês estão vendo? Não está aparecendo nada aí para você, não, né? Tá. Não necessariamente a gente vai conseguir que aquela função melhore, né? De uma forma que, poxa, agora, antes ele era tão desatento, tinha tanta dificuldade de se concentrar na escola, por exemplo, agora ele não tem mais. Não é isso que a gente busca, né? O que a gente está buscando, na verdade, é o melhor funcionamento. Olha, ele não tinha, só que agora ele percebe isso e ele consegue fazer uso de algumas estratégias aí que estão ajudando com que ele se mantenha mais concentrado. Então, tem momentos que ele fica e tem momentos que, às vezes, obviamente, isso não ocorre dessa forma, né? Então, é uma melhora da funcionalidade dele. É isso que a gente quer, né? Que essa funcionalidade melhore. Então, eu sei que eu tenho dificuldades aqui atencionais, mas o que eu vou fazer? Se eu sei que eu tenho isso e que é mais difícil de eu conseguir que isso mude totalmente, eu vou lançar mão de alguns recursos, né? Então, eu vou fazer anotações. Se eu tenho uma criança muito desatenta, eu não vou falar com ela quando eu estou percebendo que ela não está me olhando, que ela está pensando em outra coisa, ou que ela está preocupada com... Eu percebo que a carinha dela é de preocupação com algo, eu estou lá tentando dizer outra coisa para ela. Então, não é assim, né? Como é que eu mobilizo, como é que eu recruto a atenção de uma pessoa? Então, a gente tem ali algumas estratégias, e toda essa parte de explicação também. Então, tem ali, a gente vai montando slides, né? Que eu vou chamando de slides,
que vai dizendo como é que a gente vai explicando para as pessoas essas funções cognitivas, né? E mesmo quando se faz atividade, como é que a gente vai modulando ali o comportamento naquela atividade toda. Então, quando você está falando das crianças ansiosas, a gente sabe que para a ansiedade, TCC é, né, uma abordagem terapêutica que costuma dar muito certo, né? Quando você trabalha lá com os pensamentos, tem várias estratégias bem interessantes, toda aquela parte de respiração, que aliás vocês do Protaia têm um manual que é sobre o espada, o método espada, não é? Que vai ensinando muitas técnicas ali, vai dando muitos recursos para que a pessoa possa ir aprendendo a lidar com aquele nível de ansiedade que fica tão alto, né? Então, a gente sabe que tem as técnicas de respiração, enfim, que são esse tipo de arsenal, né, de material, a gente não tem ele dentro dos manuais que nós estamos fazendo. Mas o que a gente sempre sugere, né, nos cursos que agora que a gente vai começar a trabalhar com a Manoli, isso vai estar sendo feito, é que você possa trabalhar com esses manuais em conjunto, né? Então, o manual de atenção trabalha muito bem com o de memória, que trabalha também muito bem com o de função executiva, né? Dá para você ir montando ali essas tarefas. E, claro, você tem que olhar para o seu paciente de uma forma individualizada, ver o que você precisa acrescentar, ver o que você precisa colocar ali de individual para ele, né? O que você precisa colocar de... Tem uma pessoa que perguntou a partir de que idade, se tem alguma questão de idade que possa ser usado ou não os manuais. Tá. O manual de atenção, e o de função executiva, eles estão mais formatados para crianças e para adolescentes. Pelo material que a gente foi usando, tá? Então, as explicações... Oi? Por exemplo, a partir de que idade para criança? Vamos supor, tem que ser alfabetizada? Tem algum limite ou não? Olha, a gente tem muito poucas tarefas que estão exigindo ali que a pessoa seja alfabetizada. Até por conta, né, de que quando esse material foi sendo montado justamente dentro ali da população do HDI, ali a gente trabalha com crianças, né, Camila, que você conhece bem isso, que elas podem ter uma idade cronológica, mas não necessariamente o funcionamento dela, né, está dentro do que a gente esperaria. Então, a gente tem crianças ali com 9, 10 anos que às vezes não estão alfabetizadas, né? Então, o de atenção e o de memória, você pode usar. O de memória, ele já foi testado com adultos também. Então, a Mariana, que é a psicóloga e a Marta, né, que foram organizando esse manual de memória, a Mariana, ela fez o mestrado dela usando esse manual com idosos, né, e aí a gente viu que deu certo, enfim. Então, o manual de memória você consegue usar para crianças, você consegue usar para os adolescentes e para adulto. O de atenção está mais formatado para crianças e adolescentes. O de função executiva para crianças e adolescentes. Qual outro que vai sair agora? O de planejamento está mais formatado para adultos, né? Partiu de uma experiência em enfermaria lá de adultos. O de função executiva também é mais para adultos, mas eu estava olhando e eu acho que ele dá para ser usado também com alguns adolescentes, eu acho que pode ser um trabalho bem bacana. A mesma pessoa perguntou sobre a idade e tal, só que eu só queria comentar uma coisa. Qual que é a tua opinião, Cris? Eu vejo a reabilitação como algo não focado tanto na idade. Eu vejo muito focado na dificuldade da pessoa, né? Eu vejo coisas assim, gradativas. Então, independente se é para criança ou se é para adulto, às vezes eu consigo fazer uma reabilitação que é de adulto usando recursos de criança. E vice-versa, né? Então, assim, eu entendo a pergunta da pessoa, mas eu acho que quando a gente fala em reabilitação, que para quem não sabe muito bem o que é como se fosse uma academia para o cérebro, né? Então, pensa numa academia, você acabou de entrar na academia, né? Então, vamos supor que eu nunca fui numa academia. Não importa se eu sou criança ou se eu sou adulto, eu vou ter que começar uma série simples como qualquer pessoa, independente da idade, né? Acho que é um exemplo bom até, porque, por exemplo, se eu pegar um idoso que frequenta academia todos os dias e que tem uma resistência muito grande, a idade dele pode ser uma e a resistência dele pode ser 1000 vezes maior do que a minha.
né? Então, eu acho que a Sim. idade nesse sentido é muito é equivalente. Então, quando a gente pensa em Uhum. REAB, por mais que seja formatado com estímulos para criança e para Uhum. adolescente, com uma carinha para criança e adolescente, eu acho Uhum. que o mais importante é a gente pensar aonde que está a dificuldade dessa pessoa e se a gente pode usar aquele estímulo para aquela pessoa ou não. Mas aí eu não sei qual Sim. é a sua opinião. Não, eu acho que eu concordo com você, né? Se você tem, se você dispõe desse material pô, por exemplo, o de atenção a gente trabalha lá, os pais estão juntos na sessão, né? Então eles estão fazendo aquelas atividades, estão conversando sobre aquela função cognitiva, só que na verdade a criança está dando um exemplo e os pais estão dando outro exemplo, estão dando exemplo da vida adulta. Né, de como é isso na vida adulta, porque eles também podem falar não só do ponto de vista da criança, do ponto de vista deles. Quando eu digo formatado, é porque é justamente isso que você falou, assim, as figuras são figuras que são mais infantis, são figuras, né? Mas se de repente você tem um adulto que você acha que dá para trabalhar e que ele. O de memória, quando eu disse que ela usou com idosos e eu achava que dava, é porque as figuras elas não estão não são figuras, não são atividades que estão tão infantis, né? Tem mapas, tem outras coisas lá no meio que não fica, não dá aquela carinha mais Uhum. de material para criança, sabe? Não dá. Isso, É. não dá. Mas eu, particularmente, assim, porque eu vou acompanhando, eu participo de vários e estou acompanhando alguns, né? Eu, particularmente, estou gostando muito, porque acho que a grande questão a gente fala muito de reabilitação é, há muito tempo, né? Então, se tem muita pesquisa falando de como um programa de reabilitação pode ajudar pessoas que têm aí transtornos psiquiátricos, não é? Só que, na verdade, sempre que a gente lia tudo isso, há muitos anos atrás, a gente pensa, nossa, como fazer, não é? Acho que essa era a grande pergunta, assim. Tá bom, ele está contando que fez dessa forma, que dividiu, sei lá, eram três etapas de um programa, mas cadê o material? Né? Não, Assim, começar como fez? por onde eu começo, né? E que nem a Isso. estava dizendo que ela é professora de curso de reabilitação, eu acho que uma grande Uhum. pergunta que deve vir para ela é essa, mas como a gente começa, né? Como que eu monto? Qual que é o passo a passo, Isso. né? Isso. E aí eu só, desculpa te interromper, Cris, mas assim, eu fico pensando que independente se o estímulo é para uma criança ou para um Caminho. adulto, você ter um manual, deu uma Sim, falhadinha, mas estamos aqui, Cris. Você estamos ter um aqui. manual, ou por exemplo, mesmo o Espada, que é o nosso manual, que é também para crianças e adolescentes, independente disso, quando você tem um recurso, independente da idade, que te dá um norte, que te dá um modelo que você possa seguir, em cima Uhum. daquilo você pode criar outras tarefas. Então, Isso, se você isso. explica o que que é atenção, se já está Uhum. explicado para a criança, que é um público que já tem uma compreensão mais concreta, dependendo da Uhum. idade, você consegue Uhum. então mostrar para qualquer idade. Né? Uhum. Então, eu acho que fica uma coisa muito mais fácil para você poder criar depois, intercalar com outras coisas, enfim. Uhum. Sim. E eu queria te É, o uma coisa. manual não é um fim, né? Ele é só algo que é como você falou, eu posso olhar ali de que forma que esse material pode me ajudar na reabilitação, né, no trabalho que eu estou desenvolvendo com aquele paciente. O olhar para um paciente num atendimento clínico, ele é individualizado. Então, eu vou trabalhar com uma meta, vou ter que estabelecer meus passos. E o que a gente só espera é que esses manuais possam ajudar, né? Por exemplo, de reconhecimento de emoções também, vai ser tanto para adulto quanto para criança. A gente está vendo o quanto que às vezes as mães, né, os adultos têm dificuldade de olhar para uma emoção que está com características assim mais leves, né, não é um rosto tão estereotipado, e fazer uma inferência, né, sobre que emoção que é aquela, tá? Então, Uhum. você vai olhar para aquele seu paciente, que tipo de material, qual é a meta, né, que você precisa ter com ele, o que você precisa trabalhar, e aí você pode lançar mão desses manuais para ajudar no seu trabalho, né? Então não significa que, poxa, eu tenho alguém com dificuldade de atenção, eu vou usar esse manual aqui de atenção e pronto, em 12 sessões eu vou resolver. Não é isso, né? Eu vou usar esse manual, eu posso ver como eu quero trabalhar, posso aumentar essas sessões e, obviamente, essa sua observação é importantíssima. O que eu preciso ir colocando ali no meio, porque eu vou identificando, né, enfim, o que ele precisa, né? Eu vou identificando algo que é muito particular para ele. Se eu for pegar um pouco um gancho pensando na realidade da gente lá do Protaia, a gente tem É. trabalhado
psicoeducacional que você comentou, mas no sentido né? de atenção, a gente tem puxado o psicoeducacional para ensinar sobre atenção. Uhum, Uma ideia que seria muito bacana seria juntar com essa ideia do psicoeducacional de atenção, já que é uma das dificuldades é de atenção. uhum, Juntando aí, se a gente for pensar num programa aí de rehab, né? E sim. coisa que a gente tem feito lá em relação ao grupo de habilidades sociais, que você estava falando sobre reconhecimento de emoções, que são coisas que também É. costumam, em alguns momentos, estar prejudicadas pelo receio Isso, de se colocar socialmente, né? E isso. aí, eu só queria te fazer uma última pergunta, que a gente já está quase no finalzinho, porque Ah, tá bom. o ele Queria te contar um caso, mas enfim. fecha do nada, né? Tá. Eu queria te perguntar assim, pensando hoje com essa questão da pandemia e tudo mais, né? Você acha que esses recursos são recursos que daria para a gente usar virtualmente de uma maneira um pouco mais é, tecnológica, digamos assim? Porque eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia todo mundo vai começar a buscar recursos que Sim. a gente possa ter uma flexibilidade maior, né? Para poder Olha, trabalhar. Camila, a gente conversou até isso também com a Manoli, né? Então, isso para ver possibilidade desse material ser, eles já até adaptaram para você baixar em tablet, né? Então, Ai, que e legal. você, e aí, se você vai projetar a tela, também dá. Então, assim, dá para você trabalhar, você consegue fazer o download desse material e, por exemplo, eu tenho mexido muito com o Skype, né? Então, no Skype a gente sabe que a gente consegue projetar a tela, né? Então, você consegue, você pode projetar a tela e ir conversando ou desenvolvendo algum tipo de atividade com ele olhando. É possível, dá para fazer em vários dos materiais que a gente tem, dá. Tem alguns que ele vai precisar imprimir para fazer, e aí eu não. Então, aí acho que cada caso é um caso, né? De que tipo de atividade eu consigo fazer com esse paciente online e qual eu preciso dele presencial. Então, mas do que eu tenho, do que a gente foi vendo, dos manuais, de todo o material que a gente tem colocado lá, é possível sim. É possível você projetar a tela, ele vai acompanhando você ali do outro lado, vai desenvolvendo ali atividades que são possíveis de se fazer só de estar olhando a tela, que não precisa de folha, que não precisa de um material mais gráfico. Então, é possível se fazer sim. E agora, e você tem razão nisso, agora cada vez mais a gente vai precisar pensar, né, quando a gente quiser criar recursos, recursos que deem conta dessa grande mudança agora que a gente está tendo, né? Porque Sim, eu percebo que, assim, mesmo que isso tudo passe, algumas coisas vão se manter, né? eu acredito que vai ter Uhum. uma mescla mais para frente, né? Que a gente consiga fazer É. coisas tanto online quanto presencialmente, né? E como Uhum. ela não sabe que momento que as coisas vão voltar ao normal, eu acredito Uhum. que durante um período vai ser um recurso que vai ser importante Sim. poder usar, né? De Uhum. ter algumas cartinhas na manga aí para conseguir Uhum. ter mais diversidade no nosso trabalho, né? Você sabe, Camila, acho que uma das coisas que me deixou assim, mais feliz uma vez quando eu acompanho as meninas fazendo esse trabalho, né? Era de uma mãe que ela chegou. Quanto tempo a gente tem? Acho que no máximo 10 minutos. Tá, vou ser rápida. Ela estava internando o filho, né, nesse programa de semi-internação, com um quadro de primeiro surto, né? Então, era um menino que se desorganizou, né, mentalmente, ele ouvia vozes, enfim. Então, ela internou nessa condição. E lá, foi feito todo um trabalho de que ela pudesse entender qual que era o quadro que ele tinha. Mas é o quadro psicopatológico, né? Só que o que acontecia com ela ali no corredor, né? Ela ficava muito brava com ele, porque de fato ele ficava muito desatento, porque ele estava, na verdade, muito voltado para esses outros conteúdos dele, né? Internos e outras questões. Então ele ficava muito ausente ali e ela acabava gritando muito. E aí chegou, né, lá na coordenação, né, do HDI, as mães comentando sobre essa mãe. Nossa, ela grita, ela dá muita bronca, né? Enfim, então aí a gente começou a pensar em como abordá-la em termos de manejo. Mas ela, numa das sessões que ela estava no grupo de estimulação de atenção, ela esperou o grupo terminar, chegou para a psicóloga que estava fazendo o grupo e falou assim: Eu posso te fazer uma pergunta? Claro, né? Então, qual foi a pergunta dela? A atenção do meu filho é diferente da minha? Você está dizendo, né?
pelo que você estava contando, e aí ela foi ouvindo exemplos de várias pessoas, dando ali exemplos de como que era, tá? Você está dizendo, a atenção do meu filho é diferente da minha, e isso abriu um outro canal de conversa com ela, porque a terapeuta pode dizer para ela, então vamos lá, entende? E aí sim, e aí foi possível, né, entrar com estratégias do tipo, olha, você quer falar com ele? Você percebe que parece que ele não está te ouvindo? Então coloque a mão no ombro, né, olhe para ele, espere ele voltar, porque se ele não olhar para você, é muito possível que ele não esteja ali prestando atenção, que ele não vai conseguir registrar a informação que você está falando. Então, foi abrir um canal de conversa com ela que foi muito bacana. E disso, e é lógico que aí, né, tem outro, a gente tem um trabalho lá gigantesco também, né? Tem as terapeutas, tem, enfim, tem muitas outras coisas que vão sempre tentando ajudar essa mãe. Mas disso, né, puxando um pouco aqui para o que eu tenho que cuidar ali, né, nessa parte mais da reabilitação, isso abriu um canal de conversa com ela. Então, como que é uma pessoa que estava com aquele quadro do filho dela? Então, parecia que ela estava entendendo tudo em termos lá do que era aquele problema, né? Mas ela não fazia uma junção, sabe? De entender que ele tá daquela forma, tinha a ver, que não adiantava recrutar a atenção dele daquele jeito. E a partir dessas orientações, Camila, específica dessa, ela foi melhorando o comportamento dela com ele. Então, ela começou a parar, ela diminuiu a maneira como ela falava tão alto, né? Ela começou a diminuir um pouco isso, começou a deixar as outras mães mais tranquilas, né? E, obviamente, melhora a relação dela com o filho dela, né? E aí, claro, que depois ela tinha lá a terapia de família, ela tem a terapia individual dela, lógico, para dar conta de tudo, né? De tudo que esse quadro pode estar trazendo de prejuízo para essa família, né? Mas acho que essa pergunta no meio do grupo, poder ouvir e seguir um pouco as estratégias que a gente estava contando para ela, foi muito recompensador, né? De você ver alguém aproveitando isso e podendo modular um comportamento de uma forma diferente, né? E o legal de você falar isso, eu acho que assim, foi brilhante, porque eu acho que você conseguiu, com esse exemplo, Cris, resumir o porquê da nossa conversa de hoje, né? O porquê de todo esse assunto. Porque assim, uma vez que você entenda que uma criança com ansiedade, ela pode ter um prejuízo escolar por conta Uhum, da ansiedade, que ela pode ter uma desatenção por conta da ansiedade, e que você uhum, entende, né? Você, digo, o pai, a mãe, escola, enfim, uhum, ou uhum, até mesmo o profissional que trabalha com essa criança. O olhar para essa criança fica diferente, a paciência para essa criança isso, fica diferente, a estimulação é diferente. E aí, a partir disso, muitas vezes tudo ao redor modifica. E normalmente, uhum, sabe que quando tem uma pessoa na família com um quadro ligado à psiquiatria, outras pessoas também têm, ou alguma isso. tendência, A ou algo, herdabilidade é algo que a gente. né? Então, assim, normalmente, se alguém da família tem um quadro ansioso, outras Uhum, pessoas têm. Então, no uhum, isso. nosso ambulatório, é muito comum a pessoa reclamar da ansiedade e alguém na família ter, e às vezes essa questão da atenção esbarra na escola, e às vezes a pessoa não sabe como manejar, e uma vez que a gente consiga entrar com o psicoeducacional explicando a ansiedade, além disso, somando com uma estimulação de atenção, essa criança se fortalece enquanto sintomas ansiosos, consegue ter um Uhum, desempenho melhor na escola, a família está mais orientada e as coisas vão uhum. trabalhando integralmente, né? Eu acho que essa é a nossa ideia, é de que as Isso, coisas vão casando para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, independente isso, se o sintoma é consequência ou não de um quadro principal, mas que ela tenha um bom desempenho como um todo. isso. Pegando só o seu gancho de habilidades sociais, que você foi uma das organizadoras do jogo, né, de habilidades sociais, a gente também vai ter um manual para habilidades sociais. E no trabalho, pelo menos lá no HDI, os pais participam também. Por quê? Porque não adianta você trabalhar habilidades sociais com uma criança se o pai ou a mãe também tem dificuldade daquela. Então, os Exato. pais não são o nosso foco, né? Eles não são os pacientes, não é isso. Mas Mas é eles estão lá porque eles, o que a gente considera como agentes de generalização, né? Essa criança vai sair dali, aquele momento de semi-internação vai terminar, e se eles não souberem o que a gente está fazendo, né, e o que aquilo tudo significa, você não tem como
que essa criança tem uma continuidade desse trabalho, né? Tem uma continuidade desse tipo de resultado que a gente está querendo. Então, todos os manuais estão sendo pensados assim, de uma forma que facilite muito a aplicação, a compreensão de tudo isso. E, claro, cada um que for usar vai colocando do seu... O que a gente queria muito é que ficasse algo que fosse ser organizado, sabe? E a gente vai aguardar o seu, né? Não, Camila? O meu mais para frente tá aí, o meu vai ser de abstração. Logo mais também Sim, tá por aí. logo mais. É. Uhum, O sim. que você falou isso, eu lembrei, só para dar um último exemplo e a gente ir fechando, que daqui a Uhum. pouco o Instagram já Não vai fecha. dar tempo de dar tchau, hein? É, a gente fez um grupo de habilidades sociais lá que tinha um menino que Uhum. não percebia que ele dava a palavra, ele respondia muito ríspido para todo mundo do grupo. E a gente começou a trabalhar aquela Uhum. coisa do agressivo, não assertivo, não passivo, enfim. E aí um dia a gente viu no corredor, né, o pai brigando com ele, sendo super ríspido, e ele entrou e falou assim: "Adianta vocês falarem isso para mim se meu pai lá fora é bravo comigo, né?" Ah, Então é exatamente, uhum. né, que é Uhum. uma coisa que eu acho que ajuda muito. Cris, Isso, eu velho. queria muito, muito agradecer, assim, você Ai, ter aceito o nosso convite. Para mim foi muito bacana essa troca. Eu acho que eu tenho muito que te agradecer, porque a minha formação, muita coisa eu aprendi com você. ai, Tenho muito Camila, orgulho de ser imagina. sua aluna. É, Ai, Camila, obrigada, imagina. a participação. O pessoal do nosso ambulatório ficou super contente de você ter aceito. E mais para frente a gente pensa em novas lives, ou aqui ou em outros canais aí. Eu ainda vou te contar uma coisa. Camila nunca tinha feito live. Você é a primeira. O Eu legal não da tava... live, eu acho, Oi? o legal da live eu acho que é isso, porque assim, não é uma aula, justamente por isso que eu falei, a gente não tem nada pronto, né? A Não, para mim é difícil. papo e a gente trazer informação e a gente poder orientar e trocar, né? Eu acho que é ser o mais natural possível, o mais simples possível, para que a gente possa orientar, né? Então, eu Uhum. acho que a ideia é essa. Então,